turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa aula é de Ciências, número 59, e eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos falando de onde vêm alguns materiais que a gente viu já que objetos são feitos. E hoje nós vamos ver do metal, né? Da onde será que o metal é feito? Da onde ele vem? Será que a gente encontra ele na natureza? Será que são elementos que nós vamos encontrar? Vamos descobrir? Então, olha só. Para essa aula, você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção. Para depois você vai usar o caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, tudo isso para você colocar em prática aquilo que você vai estar aprendendo aqui agora. Então, observe os materiais, os objetos a seguir e diga o que eles têm em comum. Então, olha só, o que esses talheres, essa chave e esses parafusos, eles têm em comum entre eles? O que será? Eles têm diferentes funções para a gente, mas eles têm algo em comum. O que será que é? Os objetos têm em comum o material do que eles são feitos. Todos eles são feitos de algum tipo de metal. Existem diferentes tipos de metais que a gente tem hoje em dia, tá? Quando a gente fala metal, é de uma maneira em geral, tá? Mas existem diferentes, é isso que a gente vai ver. Muitos materiais usados na fabricação dos objetos, eles são extraídos da natureza. Isso você já viu nas outras aulas também, né? Então, para fazer cada coisa, para eu fazer o vidro, né, eu vou utilizar a areia. Para eu fazer o plástico, vou usar o petróleo. Para usar o papel, eu vou usar a madeira, né? E eles estão tudo lá no ambiente. Então, eles são chamados de matéria-prima, como a gente já viu. A mineração e a extração de materiais a partir de rochas, né? O material retirado é transformado e usado para fazer objetos metálicos, como as colheres, os móveis, né? Um desses materiais do minério, de ferro. Então, para eu fazer as panelas, para a gente poder fazer, né, alguns materiais, alguns objetos, algumas joias, ele é retirado da natureza, ele é extraído em mineração. Então, pedras preciosas, os minérios de ferro, na natureza existe muito disso. O solo a gente encontra muito. Nós que somos leigos ou que não conhecemos, talvez a gente pode até olhar lá, né? Entrar lá no rio onde é minerado o ouro, talvez a gente vai achar que é só uma pedra normal. Mas, para quem conhece, sabe o que é uma pedra normal e o que é o ouro, por exemplo. Sabe essa diferença? Então, a gente encontra no nosso cotidiano muitos objetos que são feitos de metais. E esse material ele é retirado diretamente da natureza e ainda modificado. Vamos conhecer alguns metais presentes nos nossos objetos. Então, esses aqui são alguns dos materiais. Claro que ele já foi para a fábrica, já está moldado, já está diferente, né? Normalmente, ele é encontrado em formas de pedrinhas, de pó na natureza. O ouro, né? Que é tão cobiçado assim. Quantos objetos tem de ouro? Nós temos joias, nós temos aqui alguns jarros, tal. Antigamente, as pessoas que tinham muito dinheiro, elas tinham muitas coisas de ouro. Até dente de ouro elas colocavam, né? Hoje em dia, muitas joias, elas não são de ouro maciço, ou seja, ouro puro. Não, ele é um pouco de ouro e um pouco de outros materiais. Por exemplo, a aliança da Prof, ela tem ouro, mas ela também tem outros materiais. Até porque se fosse só de ouro ia ser muito caro, né? Outro material, outro metal é o latão, que ele é feito os parafusos, algumas panelas, né? Então são os minérios que são encontrados na natureza misturado com outros materiais que são feitos. Então, por que esses metais? Porque eles são mais resistentes, né? Então, para fazer a panela, ele vai aquecer melhor, então tem tudo isso. Nós temos o próprio alumínio, né? Hoje em dia, quanta coisa é feita de alumínio? A garrafa, talheres, embalagens, né? O próprio papel alumínio, quer dizer que ele tem isso, mas tem outras coisas. As latinhas, os copos de iogurte, né? Desculpa, o copo não, né? Plástico, mas a tampinha, né? Ali a capinha do iogurte. Então, quantas coisas a gente tem que ele é feito de alumínio? As cercas das casas,
né, são feitos de um tipo de alumínio. É claro que não é um alumínio só, ele tem outros materiais junto, até porque senão seria muito caro. O ferro, né, que é encontrado, então nós temos o prego, alguns enfeites que é feito de ferro, ferro da construção que a gente tem, né, que ele é muito utilizado por ser resistente, não entrar água, né? Então ele ser firme, ele ser duro, ele ser moldável também. Então olha quantos elementos que o material ele pode encontrar. A prata que tem, né? Então quantas joias é feito de prata, louças são feitas de pratas, né? Às vezes ele tem a cor, mas ele não é feito de prata. Por exemplo, esse brinco que a Prof tem, ele não é uma joia de prata, desculpa. Ele é o quê? Uma bijuteria. Então ele é uma imitação da prata. Mas existem outras joias que não, que elas são de prata mesmo, e o que se torna mais caro. Então tem muitas coisas que ali eles são feitos com a própria prata. Outro, o bronze, né? Também, ó, ele é feito objetos, sinos, né? Que é panela, ele é feito algumas coisas para construção também, né? Tubos, né? O bronze que ele é utilizado, né? Então cada material, cada metal, ele tem a sua característica. E para cada coisa que ele é feito, ele tem um porquê. Então, por que tem panelas que é feita de bronze, outras que são feitas de barro, outras que são feitas de outro tipo de metal, de alumínio. Lá na sua casa, as panelas, normalmente, elas podem ser do quê? De ferro, de alumínio, né? Outro é o aço, também é uma outra forma, é um outro metal, então, que ele é feito, né? Quantas coisas é feita de aço? Coisas de construção, coisas para casa, né? O chumbo também, o chumbo, ele é muito, se a gente pega altamente, ele é muito prejudicial à nossa saúde. Então ele é um metal que ele tem que ser muito bem utilizado para não prejudicar. Então quando a gente tem panelas de chumbo, essas coisas, ela tem que ser muito bem feito para que a gente não contamine o nosso corpo também. Normalmente nem é mais utilizado panelas assim. Até justamente porque ele faz mal para a nossa saúde quando ele entra em contato com, enfim, tá? Muitas próteses também são feitas de alguns metais, né? O cobre, né? Então a gente tem louças, tem a fiação de luz, é feita de cobre, né? E é um material muito caro, então é de metal também. Então todos esses objetos, tudo isso que a Prof falou, cobre, chumbo, aço, o bronze, a prata, o ferro, o alumínio, o latão, o ouro, são todos metais e metais que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje nós temos muitas coisas que são feitas, né? Até porque eles são resistentes, né? Eles são duradouros, eles demoram a se decompor, alguns nem se decompõem na natureza assim. E claro que hoje em dia as coisas que são feitas, porque eles são muito caros, né? Então eles são misturados com outros materiais, como a Prof já falou. Aí nós temos um problema bem sério em relação aos metais. Por quê? Porque cada vez mais, como ele é muito precioso, ele é muito caro, as pessoas elas vão retirando do ambiente e se ele não tiver um controle, pode acontecer a destruição da natureza. Ele é tirado da terra, aquela terra ela tem que ir para algum lugar e aqueles rejeitos, se ele não vai para o lugar certo, então pode dar uma baita de um problema, tá? Então é muito importante que a gente saiba reduzir o consumo dessas coisas, dos materiais, né, dos itens que a gente vê que é feito de metais e tudo mais. Agora, na sua opinião, por que a gente deve então reduzir esse consumo de itens que a gente não precisa? Que é feito de metais, que é retirado. Porque quanto mais precisa, né? Porque para produzi-los é necessária essa extração da matéria-prima. E essa extração, ela vai causar danos ao ambiente. E por que gastamos água, energia para produzir esses materiais? E porque o planeta tem um espaço finito, né? Ele comporta mais tanto lixo. E também pelo fato de que precisa, né, a gente ter a consciência das coisas. Hoje em dia, cada vez mais tem surgido empresas reutilizando, transformando as coisas, porque uma hora vai acabar. E aí, o que vai ser feito?
né? Com tanto, agora a gente já vê quanta coisa cara, né? Quantas coisas precisam ser feitas. Então, por isso a gente precisa pensar no consumo que a gente tem das coisas. Será que eu realmente preciso? Será que vale a pena eu ter? Será que eu não posso poupar? Será que não pode transformar? Hoje em dia as pessoas têm transformado tantas coisas e isso é muito importante. Então a gente precisa ter essa consciência, então, que não é só comprar. Os materiais, as matérias-primas, seja do papel, seja do plástico, do vidro, seja do metal, seja de outros que a gente ainda vai ver, também é importante que a gente pense na natureza, porque é de lá que vem todas as coisas, certo? Então, fique agora olhando nas coisas que você tem na sua casa e tente ver o que você tem de metal aí. Né? O que é de metal, o que é de alumínio, o que é de ouro, né? O que é baseado, né? Algumas coisas que são folhadas a ouro e assim por diante. Eu espero que você tenha entendido sobre da onde vem o metal, alguns metais presentes então na nossa vida. Fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula!